Olá, Intellivision Touch. Nesse vídeo vamos compartilhar nosso projeto de um controle Intellivision com o direcional analógico e overlay na tela touch. Comentar sobre os desafios, abordagem, demonstrando o funcionamento da primeira versão do protótipo. O projeto está compartilhado no repositório, no GitHub. Sem fins comerciais, está aberto para você construir o seu e, se puder, colaborar na melhoria desse desenvolvimento. Então vamos lá. Bom, inicialmente o propósito é ter um controle alternativo para o Intellivision. Em primeiro lugar, pela questão de manutenção, né, para os itens que sofrem desgaste, a gente ter um custo menor de manutenção e poder usar sem dó, né, de estar desgastando o controle original. Apesar de que o controle original, né, ele opera com essa membrana de circuitos, né, que depois de um tempo tem que ser descartado e trocada por uma nova, né. E apesar da gente já ter disponível, tem um custo para isso. Então, primeiro ter esses itens de reposição, né, de fácil reposição, por questão do desgaste. Outra é poder ter os overlays, né, que tem, para alguns jogos, tem instruções cruciais aqui para o jogo, para o título, né? E a gente tem que ter, né, os overlays, fazer a substituição. A gente poderia ter isso numa tela, e aí com uma tela touch, né? Para a gente poder estar substituindo a parte do teclado. Bom, é um protótipo, né? A princípio aqui seguindo a orientação do controle original, a tela centralizada, o joystick, né, centralizado aqui, e a gente tem uma área maior aqui para comportar a placa. E aí a gente trabalharia na melhoria disso para ter um controle mais próximo do original. Bom, e o que a gente está utilizando aqui? O controle analógico de 2 eixos, né, resistivos, né, com divisor de tensão resistivo. Pode ser esse módulo que é vendido com módulo de joystick Arduino, né? Então ele tem os 2 eixos resistivos aqui e um botão de pressão, que a gente vai usar para o pause e para a seleção do overlay. Tá? Pode ser usado esse. Aqui a gente já optou por utilizar esse item aqui, que não é original, mas é vendido como de reparo para o Xbox One. Ele apresentou uma qualidade maior, né, mais preciso aqui nos eixos, principalmente nos ângulos, nos pequenos ângulos aqui, né, de movimentação. Ele se apresentou um pouco melhor. Então a gente está utilizando esse. E tem uma outra opção que a gente pode testar, que parece que o Xbox 5 que saiu com esse tipo de componente aqui, mas com um efeito Hall, ao invés de ser resistivo, né? A gente pode adaptar o código para utilizar ele também. Pode ser mais preciso e ter menos desgaste, né? Esse aqui, ele teria o desgaste aqui do componente resistivo, né? Aqui esse aqui é o
é a manopla padrão, né, para poder ser encaixado. Aí com a evolução da questão mecânica aqui do gabinete e tudo mais, a gente pode tratar de uma forma bem simples uma alavanca, né, como alternativa que seja intercambiável, né, para poder operar de outra forma, mas também e principalmente a questão do disco, né, para a gente ter a mesma sensação do controle original, né. Para o disco a gente vai ter que tratar para que ele fique mais, diminuir um pouco a altura aqui, né, aliás, esse esse joystick aqui ele é um pouquinho mais compacto, né, do que o do Arduino, também facilita um pouco, mas a gente teria que baixar um pouco esse disco para poder encaixar e fazer um encaixe de forma que ele possa ser rotativo, né? Ele tem que girar livre no eixo como é no controle original. E talvez uma questão de ajuste, porque mecanicamente a gente vai ter que reduzir o ângulo aqui, porque no, no original ele, ao pressionar aqui, a gente tem uma descida de provavelmente 2 milímetros aqui, talvez um pouquinho mais. Então a gente vai ter que reduzir, né, essa inclinação aqui para que não afunde tanto, né? Senão vai acabar prejudicando também. Mas é uma questão mecânica para a gente tá resolvendo. Tá? Então essa questão do controle direcional, que é o item que vai ter maior desgaste, a gente pode substituir aqui sem problema nenhum. Tá? Os botões de tiro, né, os botões de função, são 3 funções, né, os dois de cima eles são fisicamente ligados, ele tem a mesma função no console. Os dois de baixo, apesar de na maioria dos jogos ter a mesma função, mas eles são sinais diferentes, né. Por exemplo, o pinball, né, pinball ele usa os inferiores aqui de forma separada, usando o botão de pressão, né, bastante confortável, e a gente até deu uma recuada aqui para depois ver a parte do gabinete. A gente poderia estar na mesma posição aqui para a gente poder adaptar o acabamento aqui, né, dos botões similar ao original, né? Tá na mesma posição aqui, a gente conseguiria encaixar isso, né? A tela, o display, né, a tela touch, é uma tela, o item é esse aqui, é uma tela de 2,4 polegadas, com touch resistivo, né, e resolução 240 a 320, né, então aqui a gente está usando 320 na altura, 240 na largura. RGB, né, com cores RGB aí, e LCD, né, então ele tem a iluminação atrás dele para poder fazer a apresentação, né. O display ele ficou um pouco menor, né, do que o espaço de teclado original aqui, mas talvez esteja no limite, né? Se for um display um pouquinho maior, ele pode acabar passando, né? E esse aqui é o mais comum, então a gente tem um custo menor, né, para esse item aqui. Mas ele não está muito diferente do tamanho do teclado original. E aqui para o touch, né, fazendo a divisão
em linhas e colunas aqui, ficou confortável para não colidir um botão com outro, né? Tá parecendo apropriado. A controladora Raspberry Pi Pico, o clone Purple dele, tá? Não é a Pico original. É compatível, né? A RP2040, mas ela tem portas adicionais e mais memória flash também, né? São 16, na verdade 16 megabits, né? De memória flash para a gente poder ter espaço para armazenar os overlays para ser apresentado no display. Os overlays a gente, na verdade, está cortando, né? Porque o overlay original ele inclui a parte do título, né? Na parte de cima, e a parte que vai no teclado é só essa aqui, né? Então a gente está recortando essa parte aqui na imagem e salvando com 8 bits de cor, né? Tá gerando um arquivo aí de uns 80K e teoricamente seria o suficiente para gravar mais de 100 overlays na memória flash, tá? E essa versão Purple, né? Alguns chamam de Ultimate, tem os outros nomes comerciais aí, mas mais conhecido como a roxa, né? Ela tem portas adicionais, como a gente comentou, que estão sobrando. E a gente pode trabalhar as melhorias aí com outros sensores, ou principalmente a questão de um cabo USB de saída, para a gente poder usar esse mesmo controle nos emuladores, né, via cabo USB. Também parece uma opção que vai ficar muito interessante. Questão de alimentação, a gente vai testar aqui com cabo USB tipo C, né, conectado direto na fonte de alimentação, que é a porta que a gente utiliza para gravar os overlays da memória flash. E o consumo do conjunto inteiro está dando pouco menos de 100 miliamperes. E aí a ideia também é incluir ou pilhas, né, ou uma bateria recarregável para não precisar da conexão de energia, né, visto que o console não fornece energia na pinagem, né, então a gente obrigatoriamente tem que fazer a energia por conta própria aqui. E aí, teoricamente, uma bateria de 1000 miliamperes-hora, a gente teria uma autonomia aí de 7, 8 horas de uso, parece ser apropriado. Isso aí é uma questão tranquila para a gente trabalhar na evolução, tá? Falando do desafio da questão do direcional, o que acontece? Ao contrário de um joystick de Atari, por exemplo, que a gente tem um botão de tiro, né, aqui já são 3, mas principalmente a questão do direcional. O controle do Atari a gente tem 4 direções só, 4 contatos, né, para cima, para baixo, direita e esquerda. E aí as diagonais são geradas pela ligação simultânea de dois contatos para gerar a diagonal. Mas aí fisicamente são 4 contatos direcionais só. No caso do Intellivision, a gente está falando em 16. Então são 16 contatos direcionais individuais, né? No caso da membrana, ela faz isso fisicamente aqui, fazendo a junção, né? A sobreposição, para chegar nessas 16 posições, né? E aí, é lógico que fazer isso fisicamente aqui, a gente teria que fazer uma árvore de contatos aqui, de botões, para acionar mecanicamente,
seria complicação demais. Então, qual foi a solução aqui? Usar o controle analógico e aí via código, fazer a divisão do ângulo desse direcional analógico para as 16 fatias do controle, né? Então aí, avaliando a inclinação desse analógico, a gente converte isso em umas das 16 posições angulares aqui para o controle. Tá? No teste está funcionando bem esse tipo de solução. É lógico que a questão de precisão ela aumenta conforme a inclinação, né? Porque daí a gente tem uma fatia maior do ângulo para ter uma precisão maior, mas mesmo assim, mesmo com pouca inclinação aqui, ele está funcionando direitinho e a gente vai demonstrar. Tá? Bom, isso para poder gerar as 16 posições do direcional, mais os 3 botões e mais o 9, 10, 11, 12, os 12 botões do teclado, né? E aí como é que isso se comunica? Cabo DB9, né? Com todas as vias, a gente precisa das 9 vias no cabo, tá? Esse cabo aqui a gente fez no padrão do Intellivision 2, né? Que é esse conector original aqui. Então a pinagem está no mesmo padrão. É a mesma para os consoles Sears. E para o Intellivision Flashback é diferente a pinagem. A gente deixou para analisar depois, mas provavelmente o Terra também é diferente, então a gente precisaria deixar uma opção de configuração para selecionar se está usando o Intellivision 2 ou o Flashback, e mais uma chavinha aqui para poder alternar o Terra. Isso a gente vai ver na evolução. No caso do Intellivision 1, ele não tem nativamente o conector, né? Ele tem esse conector interno aqui, né, que vai diretamente na placa, e aí direto aqui pro controle, né? Ele não tem um conector. Essa pinagem aqui está lá no repositório também, que a gente pode fazer de uma forma bem simples, só um cabo extensor desse, né? Um adaptador, para dentro do console ligar no conector original, para gerar aqui uma saída DB9, e aí, como já vai ser feita essa ligação, já faz no padrão do Intellivision 2, então a gente teria o mesmo controle com a mesma pinagem funcionando tanto para o Intellivision 1 original ou Intellivision 2 e o Sears também, né, que eu comentei que a pinagem é a mesma, tá? E aí o último desafio foi gerar esses sinais de saída. Por quê? Tem um mapeamento aqui. O que acontece? Para cada comando, né, do disco, para cada posição do direcional do disco, é gerado uma sequência de contatos dos pinos que são ligados ao 5, que é o terra.
Então, dos 9 pinos da saída DB9, o pino 5 é o terra, né, que está ligado diretamente no terra do console. E aí, se eu quero fazer a saída número 1, né, do direcional do disco, que é a primeira posição para cima, então eu tenho que gerar uma ligação entre o terra e o pino 2 só. Os outros ficam desligados. Se o direcional é o 2, por exemplo, né, que é a primeira posição sentido horário, então eu tenho que ligar o 2 e o 9 no terra, né, ligar esses dois juntos no terra. E assim por diante. Posição 3, tem que ligar o 2, o 3 e o 9 no terra. Da mesma forma do teclado, então o botão 0 do teclado, eu tenho que ligar o pino 1 e o pino 7 no terra. O Enter é o pino 1 e o 8 no terra. E os botões de disparo, né? O botão 1, que é o superior comum entre esquerda e direita, tem que ligar o 6 e o 8 no terra. O botão 2, que é o inferior esquerdo, ligar o 7 e o 8 no terra. E o 3, que é o inferior direito, o 6 e o 7 no terra. Tá? Então, um desafio mais resolvido na questão do código é gerar essas combinações aqui de saída de acordo com os comandos que a gente está colocando, né? Uma das 16 posições do disco, uma das teclas do teclado e uma das questões dos botões. E no código também a gente resolveu isso em 3 blocos, tá? Então a gente sabe que a gente pode estar acionando uma posição do disco e um botão ao mesmo tempo. Ou uma posição do disco e uma posição do teclado ao mesmo tempo. Ou os 3, né? Estou colocando o disco em uma posição, o teclado pressionando uma tecla do teclado e um botão, né? Então a gente está jogando as saídas simultâneas nesses 3 blocos, né? Lógico que a gente não se preocupou aqui no caso de estou pressionando o 1 e o 11 do disco, isso não vai acontecer, né? Porque é uma posição única aqui, assim como o teclado, que já é impossível a gente ter 2 teclas pressionadas ao mesmo tempo. Uma vez que o touch desse display aqui ele é resistivo, né? Ele não é capacitivo. Então a gente só pode pressionar uma tecla por vez, né? Se a gente pressionar 2, ele vai achar a posição intermediária entre as duas, não vai funcionar, né? Então o teclado a gente tem uma opção só. Os botões também podem ser pressionados em simultâneo. Tá? Legal. E aí como é que funciona isso com a saída? Porque a controladora aqui, se eu configurar uma porta de saída, uma determinada porta aqui de saída, a gente vai ter 2 estados nessa saída. Ou ela vai estar tá 0, né? Ou ela vai estar sem tensão, ou ela vai estar com os 3,3 volts aqui de saída. Tá? São só essas 2 opções dela. A gente não tem fisicamente aqui na controladora uma opção para poder fazer com que uma porta se ligue a outra, né, diretamente. Então a porta do terra do console se ligar a um pino de saída para o console, tá? A gente não tem essa opção. Então a gente teria que ter um outro tipo de saída aqui controlada, né? Uma opção são usar transistores, né?
saída, então a gente teria a opção de 8 transistores aqui, para poder fazer essa ligação a partir do comando de 8 portas de saída aqui da controladora. Por segurança, a gente optou por usar optoacoplador, ou fotoacoplador, ou fotoisolante, que é basicamente um transistor na saída, que é controlado aqui na entrada por um emissor de luz, né? Então, um LED aqui que gera o sinal para que o transistor aqui na saída conduza ou não. E aí a gente tem as duas vantagens, né? Que é poder compatibilizar. Então, quando eu quero fazer com que aquele determinado pino tenha uma saída ligada ao terra do console, né? Eu uso a porta de saída da Pico, gerando o sinal aqui para esse emissor de luz interno, né? Lógico que a gente não consegue visualizar, esse emissor de luz ativar, e aí ele vai fazer conduzir aqui na saída. Tá? Então a gente consegue com isso fazer esse esquema aqui funcionar. E mais que isso, a gente, usando esse tipo de componente, a gente está eletricamente isolando o console. Então o console está ligado aqui nas saídas dos acopladores, que não tem eletricamente nenhuma conexão com a entrada aqui e com a alimentação da controladora. Então, a gente evita aí, a gente poderia ter algum surto aqui na controladora, gerando uma tensão para o console e podendo queimar o console. Nesse caso, não. Como está eletricamente aqui isolado, o máximo que pode acontecer no console aqui vai ser difícil, né? Mas de repente esse transistor aqui entrar em curto, então a saída estaria disparada, aquele comando estaria disparado, ou ela abrir, então aquela saída deixaria de funcionar. Mas a gente não tem nenhuma ligação elétrica aqui da controladora para o console. Tá? Nesse caso aqui, e esses aqui são individuais, né? Então a gente precisaria de 8 desses, mais 8 resistores aqui na entrada dele para limitar a corrente. Ou que a gente acabou usando aqui, esse de 4 canais. Então ele já tem embutido aqui 4 acopladores isolados, né? Que a gente pode usar individualmente. Então daí seriam 2 desse, né? Esse módulo aqui não vale, tá? Porque esse módulo aqui ele é preparado para amplificar aqui a saída, né? E aí não funciona. Então até pode usar um módulo desse, mas porque ele está preparado para amplificar a saída. Então a gente acabou até usando esse módulo, mas retirando todos os transistores e resistores aí da saída, deixando ela livre. Então legal. Em resumo, a gente tem aqui a controladora com 8 pinos, com 8 portas, né? Controlando os 8 acopladores e cada um deles controlando um dos pinos de saída para ligação com o Terra, fazendo funcionar os comandos para o console. Então vamos lá, vendo ele funcionar. Aqui ligando a alimentação.
Daí ele vai carregar um splash aqui de apresentação. Mostrar a versão. E agora carregando o overlay padrão, que é uma foto do teclado do Intellivision original. E aqui ele já está pronto para usar. Bom, a gente tem um comando de teclado, que é o 1 e o 9, pressionado simultaneamente para função de pause do jogo que suportar, né? Como esse touch não aceita, né, dois botões pressionados ao mesmo tempo, então a gente optou para usar o botão de pressão aqui do joystick. Tá? Então, para acionar a pausa do jogo, a gente pressiona aqui, ele vai acender o LED, mostrar que está em pausa, e aqui ele mandou o sinal 1 e 9 para o console. Pressionando mais uma vez, ele sai desse modo aqui. Tá? E, de uma forma bem simples, a gente usou esse mesmo estado de pausa para selecionar o overlay. Então, pressionando aqui, está em pausa, e aí a gente digita, né? A gente está armazenando o overlay com o nome com 3 dígitos, né? O padrão é o 000, e aí começa do 001 em diante. Tá? E aí para selecionar o overlay quando ele está aqui em pause, vou pressionar aqui 0. Ele vai correr aqui, né? As 3 posições. Então, 0, 1. Pressionei 11, vou limpar. 0, 0, 1. E aí o Enter. Se o overlay existir, ele vai carregar. Então, para mim é o Astromesh aqui. Tá? Daí eu posso sair do pause e usar os botões aqui. Selecionar mais um. O 0, 2. Não existe. E a minha dificuldade aqui com a câmera. Vou limpar aqui. 002. Eita. E aqui o overlay do box. Tá? Se eu quiser voltar para o padrão, 000. Tá? Sair do modo pause e aqui eu posso jogar. Vamos lá, ligado aqui no console, no MT201. Aqui os direcionais, a gente vai ver lá. Todas as posições aqui do direcional, né? Funcionando. Mesmo com inclinação pequena aqui, a gente consegue ter o direcional funcionando. Os botões também, né? Tá pressionando lá. 0, way, clear. E os botões de tiro, né? Aqui ó, chama de F, né? Que é o superior. O inferior direita, inferior esquerda, funcionando. Tá? E mesmo em simultâneo aqui, a gente consegue
ter os sinais funcionando. Vamos carregar aqui o overlay correspondente, né? Que é o 001. Saiu da pausa e aqui ele funcionando. Aqui os botões, o Alt-Fire, o 5, aqui o Space, e aqui o Box. Então vamos carregar o overlay dele. Fazendo a pausa. Aqui selecionar, dá um Enter, no outro controle, dá um Enter. Então aqui é o azul. Também funcionou. E aqui só uma brincadeira, para ver o tempo de resposta entre esse controle e o controle original, uma corrida de tanques aqui. É isso, valeu.